Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo, seja comigo, seja conosco, amém? Nós estamos hoje num dia, uma noite de festa. A ceia do Senhor é uma noite de festa. E mudou o mês, não? É fevereiro ainda, né? Ah, não, já é março. E como você sabe, cada mês nós temos uma nova mensagem. Nádia, preparou alguma coisa aí? Esse mês estaremos falando sobre esse tema. Vencendo no propósito. Obrigado pelo seu amém tão empolgado. Mas a gente consegue entender porque foi nos dito tanta besteira, foi nos ensinado tanta besteira, que quando se fala de propósito, ninguém mais sabe o que é propósito. Quando Jesus começou o seu ministério, ele toma os seus discípulos, reúne os seus discípulos, e a primeira coisa que ele vai ensinar é o caminho que os discípulos deverão andar. Jesus ensina uma palavra do céu para os discípulos. A igreja reúne os seus discípulos e ensina uma palavra da terra. Multiplicar e encher igreja. E hoje, meus irmãos, tem tantos lugares que as igrejas estão cheias de gente vazias. Mas o meu intuito aqui não é encher igreja, é encher vidas. Eu, enquanto estiver aqui, vou lutar por isso, para que as vidas que entrarem nesse lugar sejam cheias do Espírito Santo. Não estou nem um pouco preocupado em encher a igreja. Agora, se a igreja enche, não tem problema, a gente faz mais um culto. Amém? Desde que nós sejamos cheios. Então Jesus reúne os seus discípulos e a primeira coisa que ele faz é ensinar para eles o céu. Quer ver? Abra comigo em Mateus capítulo 5. Deixa aberto aí Mateus capítulo 5 e vamos orar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós invocamos sobre a tua igreja o Espírito do Senhor, o Espírito que faz com que a igreja tenha vida, para que o propósito do Senhor seja realmente o único propósito da igreja, Senhor. Que não haja outras mensagens, mas que a vida de Cristo seja manifesta nas nossas vidas, através da tua palavra e do teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então Jesus é batizado, ele sai das águas e o Espírito leva até o deserto, onde ele fica 40 dias sendo tentado pelo diabo. Jesus vence o diabo porque ele sabia muito bem o que estava escrito nesse propósito. Coisa que nós deveríamos estar muito preocupados. Porque se nós não soubermos qual o propósito, qualquer lugar, Marcelo, que nós cheguemos, está tranquilo. Quem não tem direção, qualquer lugar basta. E a igreja precisa ser direcionada. Amém? Então, no verso 1 diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Aproximou-se de Jesus os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: eu
quero entregar um decreto do qual o reino dos céus exige para os discípulos, para a igreja. Era isso que Jesus estava dizendo. Esse decreto é toda a constituição do reino. Então ele começa falando assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando falamos bem-aventurados os pobres, a maioria das pessoas pensam que é gente pobre financeiramente. O que não tem nada a ver. Deus ama tanto o pobre quanto o rico. Aliás, Deus ama o rico da mesma maneira que ama o pobre. A palavra pobre de espírito está falando necessidade espiritual. Quando nós temos a necessidade de crescer espiritualmente, somos pobres de espírito e queremos mais, queremos receber as riquezas do Espírito. E quando nós queremos receber as riquezas do Espírito, então nós estamos caminhando para esse reino. Amém? Tem alguém aí? Aí ele continua: bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? Outro problema. Nós fomos ensinados que o céu é o nosso lugar, mas a promessa de Cristo é a herança da terra. Precisamos saber para onde estamos indo. Irmão, se você partir hoje, você vai para o céu, mas vai ficar lá por um tempo só. Você vai voltar, vai descer para a terra. Porque a nossa essência é dos céus, mas o lugar é da terra. Por isso que a Bíblia diz que quando ele vier com os santos, aqueles que vencerem, eles olharão para a terra e derramarão lágrimas. Sabe por quê? Que saudade do meu lugar. Que saudade do meu lugar. Então, os mansos são aqueles que têm paciência para esperar cumprir o propósito de Deus. Não são aqueles que por qualquer motivo abandonam tudo. E nós devemos sim derramar lágrimas por essas pessoas que não têm paciência, que estão saindo do propósito, que estão lá fora. Veja que a constituição do reino é totalmente diferente daquilo que nós pensamos. Nós achamos que o evangelho é para os pobres, mas não é para os pobres. O evangelho é tanto para os pobres quanto para os ricos, mas ele é para aqueles que são pobres no espírito, pobres no espírito que querem receber mais. Bem-aventurado os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os limpos de coração. E Jesus vem ensinando aqui muitas coisas. Olha que tremendo. Ele nos dá então a natureza do reino. Preste atenção. Quando nós nascemos, a natureza que nós tínhamos era uma natureza diabólica. Desde o momento em que Satanás corrompe a humanidade, ele é injetado na humanidade. Por isso é que nós precisamos saber qual o caminho a seguir, qual a vontade de Deus. Aleluia. A natureza do reino precisa estar dentro de nós. Nós não podemos caminhar, meus irmãos, servindo um Deus tão glorioso com uma natureza caída. Permitir que Satanás continue injetado na nossa alma, nos fazendo horas servir ao Senhor, louvar ao Senhor, cantar para o Senhor, trabalhar para o Senhor, e ora emprestar o nosso corpo para Ele, a nossa mente para Ele, a nossa boca para Satanás.
Aleluia, aleluia. Quando falamos em vencer no propósito, precisamos entender qual o propósito. Aleluia. Precisamos entender que o propósito é de Deus, não nosso. Nós participamos dele, então precisamos saber o caminho. A natureza do reino dos céus é totalmente oposta àquilo que o reino da terra pensa. Quer ver só? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mas quando alguma perseguição começa nas nossas vidas, nós pensamos que é o diabo. E Deus está dizendo, não, pode até ser o diabo, mas persevera, porque a minha justiça no final é que vale. Olha isso aqui, verso 11: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. A Bíblia está dizendo que nós somos bem-aventurados quando nós seguimos a justiça. Agora, seguir a justiça é seguir a vontade dEle, não é fazer da nossa forma. Porque quando fazemos da nossa maneira, do nosso jeito, então alguém fala mal, nós retrucamos. Alguém mente, nós partimos para cima. Só que a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo morreu na cruz e ressuscitou para nos dar vida e vida abundante. Aleluia, aleluia. Eu vou seguindo aqui, que eu quero construir algo com você essa noite, amém? Então, em primeiro lugar, Jesus vai imprimir nos seus discípulos a natureza do reino. A natureza do reino não tem nada a ver com a natureza da terra. A terra foi contaminada. Agora é preciso que os céus venham para a terra, para que a natureza da terra seja novamente restaurada. E agora, meus irmãos, começa então uma segunda exigência. A primeira exigência é colocar a natureza do reino dentro de nós. E a segunda é fazer com que de nós ela passe para outras pessoas. Ninguém vai querer seguir um crente que está domingo cheio do Espírito Santo na igreja e depois está andando aí em qualquer lugar, se prostituindo, bebendo, mentindo, fumando, sei lá, fazendo o quê? Sim ou não? Olha o que vai dizer agora aqui, verso 13: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal... isso aqui nem vou falar. Se o sal não prestar mais, para que servirá? Sal é aquilo que purifica. Talvez você não saiba, mas Deus colocou o sal no mar para purificar a terra, de tão caída que a terra era. E o sal purifica. E o sal traz sede. Só que é uma sede de justiça e não de água potável. Aleluia, aleluia. E aí ele termina no verso 16 assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Diante do quê? Fala aí, crente, me ajuda, prega comigo. Diante de quem? O quê? A luz. E assim resplandeça a vossa luz. A nossa luz precisa resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Olha isso aqui, pega aí no teu coração. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Ele nos traz a sua natureza e depois Ele quer que a natureza dEle em nós reflita nos outros. Quer vencer no propósito? Não tem outro caminho, está aqui a receita. Hoje,
As pessoas entram na igreja, tem que fazer curso de coach, isso e aquilo, e vão multiplicar e trabalhar isso. Não, lá perto da minha casa tem uma igreja que eles fazem culto todo dia. Mas é só uma bagunça, Você olha para aquilo e dá até um desespero. É só festinha, é só coisinha, Irmãos, se nós não soubermos qual é a vontade de Deus, nós vamos fazer muitas coisas, mas nada dentro do propósito. Porque fazer coisas dentro do propósito nos dá prioridades, e prioridades não nos cansam. As dele, as nossas sim. Será que tem alguém entendendo? Aleluia. Olha só, a terceira exigência que Jesus fez foi completar a lei. Jesus veio para completar a lei. Só que tem um detalhe, pergunte qual? Ele completou, e nós devemos complementar como ele ensinou. Ninguém podia completar a lei. Jesus veio e completou. Nós hoje não vivemos mais na lei. Pelo menos na lei mosaica. Hoje nós vivemos na lei do reino, porque tudo que estamos lendo aqui são leis. Sim ou não? Você está com sono hoje? Sim ou não? Jesus está mostrando aqui que o reino não é bagunça, tem leis. E quem quer vencer no propósito vai ter que caminhar por ele. Olha o que ele diz aqui, ó. Verso 17 diz assim, 17, capítulo 5 de Mateus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. E Jesus cumpriu. Só que depois que Jesus cumpriu, ele começou a nos exigir que nós também tomássemos algumas posições. Olha isso aqui, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Complemento agora, Jesus vai complementar para mim e para você, ok? Eu, porém, vos digo. O que ele está dizendo? A lei foi cumprida, porém, eu vos digo agora: qualquer que sem motivo se irar contra o seu irmão será réu de justiça. Eu, porém, vos digo, já cumpri a lei, mas se você se irar com o irmão da igreja, você será réu de justiça. Essa é a lei do reino. Está pegando? Quem está pegando? Está pegando. Até o fim do culto, acho que você ou pega no tranco, ou vai pegar para voar essa noite. Aleluia. Quem está aí? Quem está aqui? Quem está aqui? Posso continuar? Então olha isso aqui agora, versículo 33, diz assim, vamos mais para cá um pouquinho, tem muita coisa que eu não posso pular. Verso 29, portanto, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe, e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu coração lançado no inferno. Verso 23, outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, olha o complemento, eu, porém, vos digo
que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os escabelos dos seus pés. Está vendo aí quantas vezes eu juro, mas a Bíblia está dizendo que nós não devemos jurar. Por que diz que jura? Porque nunca leu Mateus, capítulo 5, verso 33, 34. Hein, irmãos? Não é importante saber o que está escrito? Ninguém chega ao propósito sem saber o caminho. E o caminho está aqui, está escrito. Olha o verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe a outra face. Não é para sair da cruz. Tem crente assim, né? Eu sou crente, mas não mexe comigo que eu desço da cruz. Irmão, não sabe nem para onde está indo. Certamente não é para o mesmo lugar que Jesus foi. Porque ninguém pode ir para o caminho que Jesus seguiu, tomando outros. Tem alguém aí? Tem? Então vamos continuar. Verso 43. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lá na lei. Eu, porém, vos digo, olha o que Jesus está complementando aqui. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei-os, os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha aí, tem uma maneira de ser filho. Quem está entendendo? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Verso 48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus não quer, meu irmão, meio barro, meio tijolo. Ele quer totalmente santo, cheio do Espírito Santo. Mas se eu errar, pastor, se errar, tudo bem, tem um advogado. Se errar, não é para que toda hora esteja errando. Aleluia, aleluia. Para aqueles que toda hora estão errando, não tem um advogado, tem um juiz. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Capítulo 6, verso 1. Guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Não é filho, é hipócrita. Aleluia. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Cumprir o propósito, vencendo, se trata dele, não dos homens. Aleluia. Então agora ele fala também da oração. Não façais orações repetitivas. E Jesus vai ensinando um monte de caminho aqui, dos céus para a terra. Aleluia, aleluia. Essa aqui é a quarta exigência. A quarta exigência, a justiça do povo do reino. A justiça do povo do reino não é para os homens, é para ele. Como é que as igrejas fazem hoje? Vamos dar sacolão. Se não tiver clique, não tem sacolão. É ou não é?
Se não tiver uma mídia filmando, que está lá dando sacolão, dando isso, não tem graça. Só que a Bíblia está dizendo? Já receberam o galardão. E qual? Dos homens, não meu. Aleluia, aleluia, aleluia. E a Bíblia ainda vai além, ela vai falar no verso 19: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, no céu onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Sabe o que ele está dizendo? Ou o nosso coração está nele, ou está fora do propósito. Quer dizer, pastor, então que eu não posso ter nada? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que nós devemos ajuntar tesouros nos céus. O que é ajuntar? Ter muitos. Por exemplo, é digno ter uma casa? Sim. Pode ter duas? Amém. Uma aqui na cidade, uma na praia, uma no campo. Você gosta? Se tiver propósito, Deus vai te dar. Ó, vai dar para um, Alberto. Ó, mais um lá, ó. Tá vendo? Irmão, você precisa se manifestar. Porque o mundo espiritual, ele assiste, principalmente um culto de domingo à noite. Então, onde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. O que é coração? Eu já falei aqui. Coração, consciência, mente, vontades e sentimentos. Quando nós empregamos a nossa consciência, a nossa vontade, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos em coisas terrenas, nosso coração está ali. Ah, pastor, mas eu contribuo. Não tem problema, se você pode até contribuir com a obra, mas se o coração está nas coisas terrenas, vai ficar nas coisas terrenas. Não tem como. Não tem como o propósito de Deus se cumprir. Aleluia. Tem alguém aí ainda? Alguém quer ir embora? Não? Olha isso aqui. Se porém, verso 23, o 22, né? Para dar sequência. A candeia do corpo são os olhos, de maneira que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou ler revelando então. A luz do corpo são os olhos. De maneira que se os teus olhos estiverem dentro do propósito de Deus, eles são bons. Se estiverem fora do propósito de Deus, são maus. É o que a Bíblia está dizendo. Não sou eu. É que a gente lê muito rápido, né? A gente lê muito rápido e não entende, mas é isso que ele está dizendo. E tem mais. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Sabe por quê? Tem gente que trabalha a vida inteira, adquire um monte de coisa, na hora que parte não consegue levar nada. Fica tudo, os filhos brigam, as noras brigam, os genros brigam, só traz trevas. É isso que ele está dizendo. Quer acumular um tesouro para a eternidade, vai ter que ser no céu. Aleluia, 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 aleluia. E por quê? Porque não tem como fazer as duas coisas. Ah, pastor, mas eu trabalho e eu quero ficar rico, porque eu vou ajudar o reino. Se você conseguir ficar rico
e contribuir com o reino, tem que decidir onde está o teu coração, ou no reino, ou nas riquezas, porque está escrito que não dá para agradar os dois, ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou agradar o outro e desagradar o um. Aleluia, aleluia. Vou ter que ler, verso 24 aqui atrás. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou desprezará o outro. Não podeis, olha isso aqui, presta bem atenção. Não podeis servir o teu propósito e o do Senhor. Não podeis servir a Deus e a Mamon, o Deus das riquezas. Por isso que Jesus vai falar para Pedro. Pedro pergunta: Senhor, e os ricos? Ele vai dizer assim: os ricos é mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um deles entrar nos céus. Porque a riqueza, meus irmãos, ela consome. O problema não é a riqueza, o problema é o consumir dela no homem. Quanto mais o homem recebe, mais quer. Esqueceu? Satanás se infiltrou no homem. Aí Jesus vai consertar, né? Ele vai dizer: não é o rico, é onde está o coração do rico. Porque se alguém adquire riqueza, mas está firme no propósito, esse terá mais e mais. É isso que ele está dizendo. Agora tem um detalhe. Se está faltando muitas coisas, você precisa rever onde está errando. Porque não é porque Deus disse para adquirir riqueza no céu que Ele não vai dar a riqueza na terra. Aliás, se te falta muitas coisas, você tem que ver onde está errando. Porque o propósito dele não é que você seja um desgraçado, um pobre, uma pessoa carente. Deus não quer isso. E a palavra diz, Jesus vai continuar. Olha cá, olha aqui. Verso 25. Já vou encerrar que nós vamos ceiar. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Ah, meu Deus. Pastor, eu nunca tinha visto esse texto. Não andeis ansiosos quanto às vossas vidas. Aqui já 99 cai, né? Mas a partir de hoje isso vai mudar. Eu declaro, a partir de hoje isso vai mudar. Aleluia, aleluia. Recebe, porque vai mudar. Aleluia. Não andeis ansiosos por conta da vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto aos vossos corpos, pelo que a vez de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? É mulherada, hein? O crente é aquele que bate o cartão na pizzaria, não vê a hora de acabar o culto. Não fiqueis ansiosos pelo que é vez de comer, de beber ou de vestir. Deus está dizendo, vocês são mais importantes do que o alimento, do que a comida. E eu sei do que vocês precisam. Olha isso aqui.
Pega aqui, crente. Pega isso aqui. Agora eu vou lá para o fim já, para a gente ganhar tempo. Verso 32. Porque todas estas coisas os ímpios procuram. Ué, será que o ímpio está na igreja? Você é um que só se preocupa com a sua vida, com a sua roupa, com a sua comida. Porque aqui a Bíblia está dizendo que é ímpio, viu? Gentil é ímpio. Aleluia. 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 Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E aqui vem um versículo chave que eu quero chegar essa noite. Que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comida, carro, bebida, roupa. Você está achando que Deus vai te chamar para fazer a obra e vai te fazer um pé rapado? Acorda, rapaz! Deus não quer pé rapado não, Deus quer rico sim. Rico no céu. E vai receber todas estas coisas. Porque todas essas coisas serão acrescentadas. Está te faltando algo? Reveja. Está faltando algo? Pastor, eu faço a obra, eu oro, eu jejuo, mas pastor, meu Deus, é uma escassez. Tem alguma coisa errada. Dobra o teu joelho lá no teu quarto, pede para o Espírito Santo te mostrar. Ou se você sabe, facilita. Conserta de uma vez. Porque a promessa de Deus é que tudo seja acrescentado, não vai faltar nada. Eu quero declarar, não vai faltar nada no momento em que o propósito de Deus começar a se cumprir, no momento em que você estiver vencendo, você vai ver as portas se abrindo, você vai ver a tua casa se convertendo, você vai ver os teus amigos se convertendo, você vai ver pessoas que não te davam crédito pararem na porta da tua casa para te pedirem uma oração, você vai ver coisas que você nunca viu, porque Deus vai levantar os filhos nesse tempo para que o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo seja pregado e que a falsa doutrina, o evangelho falso pare e cesse. É tempo, meus irmãos, de uma mensagem verdadeira. Aleluia, 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 aleluia. Fecha teus olhos por um minuto. Todos com os olhos fechados. Pare de andar, pare de conversar. Por favor. O Espírito Santo está nesse lugar. Aleluia. Faça uma reflexão agora. Onde eu tenho errado? Talvez na ira. Talvez na falta de perdão. Talvez no cumprimento da vontade de Deus, eu só penso na minha vontade. Pastor, mas como é que eu sei disso? Se quando a tua vontade não é possível ser conquistada, nada mais presta. Talvez no exercer a vontade de Deus na igreja, no ministério, eu não sei, você tem que pensar. Pense, porque é num culto como esse que o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais e toda derrota financeira, na saúde ou em qualquer outro lugar,
que tem se levantado, ela pode cessar agora, nesse momento. Nesse momento agora pode cessar qualquer seta maligna, porque Deus, Ele quer abrir a mente dos filhos, para que a mensagem seja impressa, e a natureza do reino seja impressa no coração da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. O que você tem feito? Com o que você tem se preocupado realmente? Pensa. Você tem se preocupado com as vidas, com o crescimento da igreja? Ou você só se preocupa com o crescimento da tua empresa, da tua casa, da tua família? E são coisas necessárias, mas o caminho talvez esteja errado. Porque quando nós aprendemos o caminho, tudo fica mais fácil, tudo fica mais deleitoso. Nós vamos ver com os nossos olhos a vida de Deus se manifestando nas nossas vidas, pessoas sendo transformadas através das nossas vidas, através da nossa luz. Nós vamos ver tantos jovens hoje que estão se perdendo, voltando para o caminho do Pai. Aleluia, aleluia. Vamos dar glória e aleluia, porque Deus abriu os nossos olhos espirituais, porque Deus abriu o nosso entendimento para a natureza do reino. Aleluia, aleluia. Tudo passa a fazer sentido quando a natureza de Deus é impressa no coração do homem. A vida oferece muitas coisas, mas depois só resta tristeza e dor. Quando nós deixamos que a malignidade de Satanás ainda comande as nossas vontades, só restará dor, só restará angústia, só restará sequidão. E para quem está vencendo no propósito, as coisas começam a fluir. O ministério flui. A vida de Deus começa a fluir. A abundância da vida de Deus começa a ser manifesta. Seja onde colocarmos os nossos pés, ali prosperará.